Vamos para mais um culto nessa noite. Hoje nós estamos aqui reunidos na igreja, sexta-feira, para buscar o Senhor. Eu quero que em primeiro lugar você feche os teus olhos aí na sua casa, se você tiver essa opção. Vamos clamar e buscar o Senhor. Deus, nós queremos buscar a Tua presença nessa noite. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome. O Senhor disse: onde dois ou mais estiver, ali o Senhor estaria. E eu me reúno aqui, Pai, não só com os líderes que está, Pai, nessa mesma sala, mas eu me reúno, Pai, com esse homem, com essa mulher, Pai, que para agora na frente, Pai, da sua tela de telefone, televisão, computador, para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a nossa vida. E nós pedimos a Deus que a Tua graça e a Tua glória venha nos aproximar, Pai, mais e mais do Teu reino. Que o Teu reino, Deus, venha se manifestar sobre a nossa vida nessa noite. Venha liberar sobre nós, ó Pai, tudo aquilo que está gerado dentro do Teu coração. Abre, Pai, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Deus, o nosso coração, para que nós possamos ser ministrados verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo. Jesus, que o Senhor venha, Pai, fazer com que nós sejamos, ó Pai, tocados grandemente pelo poder do Pai, porque o Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegaria ao Pai a não ser pela Tua presença. Então nós reivindicamos, Jesus, o Teu sacrifício nesse momento, reivindicamos o Teu sangue sobre a nossa vida nesse momento. Vem perdoar, Jesus, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, tudo aquilo, Deus, que nos faz o Senhor afastar de nós, Pai, que seja agora limpo, Pai, pelo sangue de Jesus, e que nós possamos permanecer na graça que nos foi dada através de Jesus. Espírito Santo, enche a nossa vida, enche a nossa casa, enche a nossa família, que o nosso Espírito seja ativado nesse momento. Nós venhamos te adorar, te buscar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Cante a Ele.
Transforma o ambiente deste lugar, Pai, no ambiente dos céus. Vem, Senhor Deus, e transforma, Pai, todo ambiente, Pai, da nossa casa nesse momento. Em todo ambiente de briga, Senhor Deus, em todo ambiente, Senhor Deus, de falta de temor. Venha ser transformado agora, Pai, no ambiente, Pai, onde o Senhor possa se conectar com o seu povo, aonde nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, aonde nós possamos sentir, Pai, assim como João, as batidas do Teu coração, onde nós possamos, ó Pai, entregar, Pai, todas as lutas, as dificuldades ao Senhor, recebendo do Senhor, Pai, tudo aquilo, Pai, que vem do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar outro louvor ao Senhor agora. Seja exaltado, Deus, seja glorificado, Senhor. Que o Senhor venha se revelar sobre nós nessa noite, com grande poder. Que o Senhor venha se revelar sobre nós, com toda a tua autoridade, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Das águas paradas, Declare da minha alma. Que traz vida.
como um penhor, como garantia que o Senhor viria buscar a tua igreja. Então nós sabemos que o Espírito Santo já está em nosso meio. Nós sabemos que a promessa, Pai, de Joel e aquilo que aconteceu em Pentecostes é para os nossos dias também. Espírito Santo, venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso coração, venha nos fazer, Senhor Deus, com que a nossa mente, ela não venha, Senhor Deus, se moldar a esse mundo, a esse tempo, mas que ela seja, Senhor Deus, restaurada, que ela seja, Senhor Jesus, renovada pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Abre nessa noite o nosso entendimento. Dai-nos, ó Deus, o conhecimento, Pai, a revelação da Tua Palavra. Aquilo, Deus, que nasceu no Teu coração, que seja aquilo que venha a ser gerado sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bom louvar ao Senhor, cantar a Ele. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. A Mari e a Tamires, elas vão lá para frente, né? Os demais líderes estão lá recebendo o povo. Muitas pessoas estão vindo aqui nesse horário que nós estamos aqui, trazendo os seus dízimos, as suas ofertas. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que tem permanecido fiel. Irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, né, que é o momento dessa quarentena por causa do coronavírus, do Covid-19, do jeito que você quiser chamar, né, para mim é tudo a mesma pandemia, né, tudo a mesma desgraça maligna que a Bíblia já fala que viria no final dos tempos. Isso não impede com que você seja fiel a Deus. Isso não impede com que você continue sendo fiel à palavra e em tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então continue sendo fiel e que Deus venha abençoar e prosperar a sua vida grandemente em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo escreveu Lucas 22. Vamos acreditar que a partir de semana que vem a igreja já está de portas abertas. Eu acredito que boas notícias virão sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, tá? E em breve nós estaremos juntos novamente. Você que não conhece a igreja, você que conheceu através da rede social, através do Facebook, através do YouTube, venha fazer uma visita pessoalmente, tá? Porque às vezes, né, nesse momento, às vezes você vê a gente fazendo esse culto aqui na salinha, no escritório, onde que é a salinha das crianças, na verdade, né? Às vezes não dá para você ver, né, tudo aquilo que Deus tem operado sobre essa igreja, tudo aquilo que Deus tem feito sobre este lugar. Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem feito grandes coisas na família das pessoas, pessoas têm reconhecido, né, a grandeza de Deus neste lugar. Venha você também fazer uma visita presencial assim que o governo liberar as portas da igreja. Com certeza Deus irá continuar operando grandes coisas e mais ainda, né, porque nós vencemos o momento da tribulação. Lucas 22, vamos ler a partir do versículo 54, 22, 54 de Lucas, diz o seguinte: Então, prendendo o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo, outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, eu não compreendo o que você está dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós já oramos pela palavra, nós já oramos por aquilo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha falar conosco grandemente nessa noite, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós vemos nessa passagem, né? Aquilo que Pedro já havia sido avisado por Jesus. Se nós lermos um pouquinho para trás aquilo que nós lemos aqui nesse momento,
nós vamos ver que Jesus, ele estava ali com os discípulos, estava ali com Pedro, né, com Tiago, com João, com cada um deles. Então Jesus, ele começa a falar a respeito daquilo que viria sobre a nossa vida, sobre a vida dos discípulos, melhor dizendo, e fala também para nós, nos nossos dias, a respeito daquilo que vai vir sobre a nossa vida. Nós temos que entender que nós conhecemos um Deus, que Ele conhece o nosso ontem, Ele conhece o nosso hoje, e Ele conhece também o nosso amanhã. Às vezes nós temos o costume de ouvir uma palavra que vem da parte de Deus, ou de nós abrirmos a palavra, né, para lermos a Bíblia na nossa casa, e Deus trata a respeito de algum assunto, e muitas vezes é um assunto que você não está passando na sua vida no momento. Muitas vezes você fala, não, eu abri no lugar errado, ou Deus não está falando comigo, ou eu vim no culto, mas hoje não era aquilo que eu precisava, não era aquilo que eu gostaria de ouvir. Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Jesus que representa para nós a palavra hoje, Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque a realidade que nós não podemos negligenciar é que muitas vezes Deus, ele quer falar para nós aquilo que nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós queremos ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, coisas que vão, né, fazer com que o nosso ego seja levantado, com que a nossa vida esteja ali mais abençoada. Só que muitas vezes não é só isso que Deus quer falar conosco. Muitas vezes Deus quer tratar para que nós não venhamos negá-lo. Muitas vezes Deus quer nos ensinar para que nós não venhamos perder a salvação. Às vezes as pessoas vêm na igreja e procuram aqui dentro da igreja, né, a bênção, a restauração, e tudo isso está incluso, meu irmão, no pacote. É que nem quando você vai fazer uma viagem, né? Você vai lá numa agência de turismo, uma agência de viagem, aí você, né, a pessoa fala, olha, ficou em tantos reais, mas está incluso no pacote. A pessoa vai falando a hospedagem, a comida, o translado, né, todos os transportes, tudo aquilo que está incluso no pacote. Às vezes nós achamos que o sacrifício de Jesus é só para que nós viéssemos, né, receber uma cura, ou uma libertação, uma restauração, ou uma porta aberta. Não, meu irmão, isso está incluso no pacote. Só que o principal, né, do pacote que Jesus conquistou na cruz, através do sacrifício que Ele teve coragem de se entregar por nós, o último sacrifício vivo, foi a nossa salvação. Então nós temos que entender que muitas vezes nós buscamos aquilo que vem da boca de Deus para o nosso próprio interesse, mas Deus tem um interesse maior do que o nosso próprio interesse, que é a nossa própria salvação. Espero que você tenha entendido isso que eu estou te dizendo, entendeu? Não quer dizer que você não pode ser abençoado na igreja. Quando você faz uma campanha na igreja, meu irmão, não é só para que você seja abençoado, mas é para que você venha aprender a palavra. A bênção ela está inclusa, mas nós não podemos ficar fixados nela, porque muitas vezes aquilo que é bênção para nós, o mesmo Deus que conhece, como eu acabei de dizer, o nosso ontem, hoje, eternamente, sabe que se nós conquistarmos aquela bênção, que para nós, a nossa cabeça é bênção, aquilo se tornará uma maldição na nossa vida lá na frente. Então por isso que muitas vezes Deus ele vem nos orientando, vem nos ensinando, e muitas vezes nós não queremos ouvir a Deus. Então você não pode, né, ser que nem, né, Balaão. Balaão ele não queria ouvir a Deus. Deus falando, Deus enviando um anjo, e ele não falando, ele não queria, né, ouvir a Deus, porque Deus estava ali, né, pronto para repreender a respeito daquilo que ele ia fazer. Então precisou, né, da jumenta, né, parar no meio do caminho, né, empacar, ele batendo nela, falou, vai jumenta. E na verdade ele, né, é do jumento da história. Não é da jumenta que era jumenta. Olha que interessante. Ele que era o jumento da história, porque na verdade ela já tinha visto e tinha entendido os princípios de Deus. E o próprio profeta de Deus, que estava conectado, entre aspas, com Deus, não tinha entendido aquilo que Deus estava falando. Então eu sou da jumenta, né? Deus abriu a boca da jumenta e falou, você não está vendo que se eu continuar reto aqui tem um anjo com uma espada desembainhada ali, vai matar você, vai cortar a tua cabeça? Aí que ele caiu na real. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque Pedro, né, antes, como eu acabei de dizer, ele foi orientado por Jesus. Jesus ele disse, olha Pedro, você vai me negar. Pedro, não, eu nunca vou fazer isso. Não, jamais. Olha, qualquer um desses discípulos aqui pode te negar, eu não vou te negar. Qualquer um desses que estão aqui, Jesus, eles podem até te trair. Agora, eu não. Eu te amo, Jesus, acima de todas as coisas. Eu estou contigo, Jesus, né? Não largo, né, com você jamais. E Jesus disse, Pedro, na verdade você vai me negar. O que Pedro teria que fazer, meu irmão? Deveria falar, Senhor, então o que eu faço para que eu não venha te negar?
tem misericórdia de mim, intercede ao Pai pela minha vida. Só que Pedro, ele teve uma soberba sobre a sua vida, ele achou ali, né, que estava tudo bem, que não, eu confio em mim mesmo. Sabe qual que é o nosso problema hoje em dia, irmãos? Que nós temos confiado em nós mesmos. E a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. O que ele está dizendo? Não está falando dos demais, não quer dizer que o marido não pode confiar na esposa, não pode dizer que a esposa não pode confiar no marido, mas está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo. Esse homem que a Bíblia fala está falando em si mesmo. Tem pessoas que você pensa, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso ser instruído, o meu casamento não precisa de uma orientação da parte de Deus, os meus filhos não precisam estar na igreja para aprender as coisas da parte de Deus. Meu irmão, entenda que você está confiando em você mesmo e você está deixando de ouvir a instrução de Deus. A Bíblia fala, o meu povo, eles sofrem, eles penam, eles têm dificuldade porque eles faltam conhecimento. Muitas vezes nós temos negado o conhecimento de Deus, nós temos negado a instrução de Jesus. Jesus, ele avisou para Pedro, Pedro, olha, você vai me negar. E Pedro, levou, é coisa demais. Muitas vezes nós ouvimos o pastor falar, muitas vezes nós ouvimos os nossos pais terrenos. Tem pessoas que sofrem nos dias de hoje, porque quando era jovem, quando era mais moço, os seus pais instruíram, orientaram e não ouviram, falou, não, esse coroa já passou o teu tempo. Já passou o teu tempo, agora nós estamos em outro século, você é do século passado, você está atrasado. Muitas vezes você negligenciou a voz daquele que sabia, que tinha uma visão mais além da tua, e por causa disso hoje talvez você sofre na tua casa, você sofre com os teus filhos, você sofre num casamento que não era para você sofrer, se nós tivéssemos acatado a repreensão de Deus, a repreensão dos nossos pais. Então nós temos que entender, meu irmão, que aquilo que Deus fala é porque na verdade Ele quer o nosso bem. Deus, Ele é representado por um pai. E você que tem filho, você que tem filha, você sabe que muitas vezes você tem que ser duro com ele, duro com ela. Muitas vezes você tem que castigar, muitas vezes você tem que dar umas palmadas na bunda, muitas vezes tem que colocar de castigo. Por quê? Porque isso é o amor. Porque quando você cuida agora enquanto está pequeno, enquanto está uma criança, enquanto está adolescente, enquanto está jovem, você não vai precisar visitar quando estiver maior, num presídio. Então Pedro, ele foi avisado por Jesus, e nós não podemos cair no mesmo erro que Pedro caiu, de achar que ele estava bem na fita. Meu irmão, você não está bem na fita, sabe por quê? Porque nós dependemos de Deus todos os dias. Você pode talvez ser resistente a alguma coisa, você pode ser resistente ali, não, isso aqui eu não caio, mas não é tudo que nós estamos firmes, é suficiente para que nós não venhamos nos desviar. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pedro, quando ele recebeu a instrução, ele estava de pé, mas ele não cuidou e caiu. Você que está na tua casa, você que está ouvindo essa palavra, você que está de pé pela graça de Jesus, pela misericórdia dele, cuide, meu irmão, em nome de Jesus, para que você não caia, para que você permaneça firme no Senhor, firme nos caminhos de Deus. Então, quando você vir na igreja, não ache que o pastor está pregando uma coisa que não tem nada a ver. Quando você conversar com a pessoa te passar uma instrução, não ache que você está ouvindo aquela instrução por acaso. Nada é por acaso. Deus, Ele sabe de todas as coisas e tem organizado todas as coisas para que a nossa vida, ela continue, siga o caminho que Deus tem traçado para nós. Amém? Graças a Deus. Olha o que diz no versículo 54. Então, prendendo quem? Prendendo Jesus, o levado e introduzido na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Olha aqui outro erro de Pedro. Nós vamos ver que Pedro tem erro, mas também tem os acertos. Por isso que a Bíblia existe, meu irmão. A Bíblia é um livro que foi divinamente escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Quem escreveu foi homens guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, para que as experiências boas aqui nós venhamos imitar, e as experiências ruins nós não venhamos fazer com que elas continuem sobre a nossa vida. Olha aqui, Pedro, ele errou novamente, ele seguiu Jesus de longe. Talvez você está na tua casa, mas você tem seguido Jesus de longe. E vou além. Talvez você frequenta a igreja, seja essa ou qualquer outra, porque a palavra de Deus não é para a igreja quadrangular do Jardim das Oliveiras, na cidade de Rio Preto. A palavra de Deus é para toda a igreja, para que todo o corpo de Cristo seja perfeito e aperfeiçoado na obra de Deus.
Talvez você está frequentando a igreja, mas você segue Jesus de longe. Pastor, como que eu sigo Jesus de longe? Talvez, meu irmão, você está dentro da igreja, mas você ainda não se tornou a igreja que Jesus quer. Talvez você frequenta a igreja, mas você não é a igreja de Jesus. Está entendendo? Então você não pode seguir Jesus de longe, porque quando nós começamos a seguir Jesus de longe, a nossa visão a respeito dele fica distorcida. Você que tem problema, né, de visão, né, graças a Deus eu não tenho, mas você que tem problema de visão, você precisa usar o óculos, você sabe muito bem que quando você coloca o óculos, você enxerga, mas quando você tira, se você quiser enxergar melhor, você tem que se aproximar, porque senão a tua visão ela fica distorcida. E quando nós seguimos Jesus de longe, como Pedro nessa passagem que estava seguindo de longe, a nossa visão a respeito dele fica distorcida. E por isso quando chega a tribulação, por isso quando chega a dificuldade, por isso quando chega as lutas, nós não enxergamos Jesus agindo sobre a nossa vida com a autoridade, com o poder que Ele tem e que Ele gostaria de fazer sobre nós. Por quê? Porque nós enxergamos Ele de longe. E quando nós o enxergamos de longe, a nossa visão é distorcida. Meu irmão, chegue perto de Jesus, se aproxime de Jesus, se aproxime da palavra. Jesus é a palavra. Eu disse, né, no culto de quarta-feira, Jesus ele disse, né, aquele que me ama, aqueles que guardam e obedecem os meus mandamentos. Se você ama Jesus, se você quer andar perto com Ele, é necessário que você guarde os mandamentos de Deus. É necessário que se veja na tua vida uma transformação vinda da palavra de Deus. Dá uma glória a Deus se você puder, em nome de Jesus. Você está entendendo? Pedro ele seguiu Jesus de longe. E olha só o que mais continua dizendo no versículo 55. E quando acendendo fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro ele se misturou no meio do povo. Outro erro nós sabemos, meu irmão, que nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser sal dessa terra. Só que muitas vezes pessoas que nós temos nos ajuntado, se nós não estamos devidamente preparados, essas pessoas corrompem as nossas vidas. A própria palavra diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Se você está num processo de volta para a casa de Deus, né, de reconciliar-se com Deus, se você está num processo de conversão em Deus, e você mesmo que já está há muito tempo na casa de Deus, você tem que entender que as pessoas que você se assenta, que você rodeia, você tem que ser diferente delas, não diferente como superior, olha, eu sou superior, eu não posso andar com isso, mas diferente como representante de Cristo. É isso que nós temos que mais ter sobre a nossa vida hoje, sermos representantes de Cristo. Repete aí na sua casa, eu preciso ser um representante de Cristo. É isso, olha aqui que Jesus, né, o que Pedro continua falando. Pedro tomou lugar entre eles, 56, e entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, olhando para ele, ou fitando os olhos, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, eu não o conheço. Olha aqui, eu disse que Pedro errou, mas Pedro também tinha o seu lado certo. Veja que Pedro, quando ele sentou no meio das pessoas, e quando a claridade da luz bateu ali sobre o rosto de Pedro, quando clareou as pessoas ali, uma criada viu que, né, Pedro que estava ali, né, e tinha características, das mesmas características das pessoas que andavam com Jesus. Pedro ele errou em não ter recebido a instrução de Jesus lá atrás. Pedro ele errou de ter seguido Jesus de longe. Mas só que Pedro ainda tinha as características de Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Que quando nós estamos no meio de uma sociedade corrompida, quando nós estamos no meio de uma política corrompida, quando nós estamos numa escola onde o nosso círculo de amizade, nós estamos rodeados de pessoas que têm a sua vida corrompida, nós temos que nos sobressair. Eu vejo pessoas, homens e mulheres que se denominam homens e mulheres de Deus, que muitas vezes eles se associam, né? É como se eles tivessem, né, 5 pessoas em um. Se ele está na igreja, ele é um cristão, é a primeira pessoa. Se ele está na escola, ele é um mundano ali da escola, a segunda. Se ele está na sua casa, ele é uma pessoa ali, a terceira, e assim por diante. Se ele está no trabalho, ele é outra pessoa. Está entendendo? Nós não podemos, né, nos mudar diante da circunstância. É a circunstância que tem que enxergar que nós somos representantes de Cristo. A mulher logo olhou para Pedro e falou assim, Pedro,
Eu estou achando que você estava com esse cara aí, com esse Jesus. Eu estou achando que você, né, tem as mesmas características, você estava com ele. Aí Pedro teve medo, falou, não estou não. Não tem nada a ver, eu não conheço esse homem não. Você está maluca, mulher. Você está doida da cabeça, mulher. Quantas pessoas... Vou te perguntar, fazer uma pergunta agora, você responde para você mesmo. Será que quando o pastor posta alguma coisa no Facebook, responde para você mesmo. Será que você compartilha? Será que você curte? Ou será que você tem medo de que as outras pessoas comecem a olhar para você agora e te chamar de viadinho, porque você tomou um posicionamento de parar de beber? Será que você tem sido diferente no meio do povo ou você ainda tem vergonha do Evangelho? Pedro aqui ele teve vergonha porque ele estava com medo. Nós até entendemos a situação de Pedro, que ele estava com medo, ele poderia ser condenado e ser morto ali naquele momento. Mas você, que condenação que você tem? Que morte que está sobre a tua vida se você assumir que você agora é uma pessoa que tem buscado a Deus? Tem pessoas que vêm na igreja e não traz a Bíblia de papel. Não, pastor, eu trago no celular, nada contra, o celular é uma bênção. Mas o motivo que está dentro do teu coração, meu irmão, você pode até enganar o homem de fora, mas Deus que conhece o teu coração, que te enxerga de dentro para fora, né? De fora para dentro, e a Bíblia fala que esquadrinha o coração do homem, ele sabe a real intenção, se você tem tido vergonha dele ou não. Então nós temos que observar esse tipo de coisa. Pastor, eu tenho vergonha, eu tenho um pé atrás de assumir que eu sirvo a Deus, de assumir que eu sou cristão. Sabe o que é isso? Você está seguindo Jesus de longe. Você está seguindo Jesus de longe. Você só observa Jesus, mas você não vê as atitudes que ele toma. Teve uma vez que Jesus estava pregando para o povo e tinha uma multidão, né, ali. Daí Jesus catou e mandou a multidão embora. Aí a multidão pegou e foi embora. Aí Jesus chamou os discípulos e falou assim, olha, a multidão foi embora, mas para vocês que ficaram, para vocês vai ser revelado as coisas, né, as riquezas, os tesouros do reino de Deus. Ou seja, aquele que está mais próximo de Jesus tem mais revelação de Deus, tem mais revelação de quem é Jesus, tem mais revelação de quem é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que compreender isso, que você precisa de ter isso sobre a tua vida. Então, pare de ficar longe de Jesus. Pare de andar distante dele e ande perto. Por que você se envergonha do Mestre? Jesus ele disse, aquele que se envergonhar de mim nesse tempo, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então nós temos que bater no peito e falar assim, não, eu sou cristão mesmo, eu tenho opinião assim. Ah, mas você é careta. Deixa as pessoas falarem o que for. Deixa falar que é careta, deixa falar que é ultrapassado, né? Deixa falar o que quiser. Ah, mas eu sou jovem e eu me guardo para um casamento. Deixa falar que você é ultrapassado, deixa falar que todo jovem hoje perde a virgindade antes do casamento. Você não é todo mundo. Você sempre ouviu isso da tua mãe. Ah, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. E Deus como teu pai e eu como teu pastor, né? Eu falo, você não é todo mundo, você é diferente. E dá glória a Deus por isso. Porque você é diferente. Pedro foi reconhecido como diferente. Olha o que mais que continua dizendo. 58. Pouco depois, vendo, outra pessoa disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. E outra passagem, agora não me lembro se está em Mateus ou se está em João, que fala dessa mesma passagem que nós estamos lendo, assim, fala que o falar, o linguajar de Pedro era igual ao linguajar de Jesus. E as pessoas falam assim, não, você fala que nem ele, você tem um jeito de andar que nem ele, as suas vestes estão sendo igual às vestes de Jesus. Será que Jesus já transformou o teu linguajar? Será que a sua boca, a boca que glorifica a Deus, ela também fala palavrão, ela xinga, ela amaldiçoa, ela reclama? Como que você tem sido como um homem de Deus, meu irmão? Como que você tem sido como um chefe de família de Deus? Como que você tem sido como esposa? Como que você tem sido como mãe? Como que você tem sido como filho, como neto? Tem neto que trata mal as suas vós? Você deveria dar valor enquanto ela ainda está aí, enquanto ela ainda está viva. E muitas vezes o que nós temos feito? Não pareço nada com Jesus.
mas eu tenho um linguajar gospel. Eu sei dar glória a Deus. Eu sei cumprimentar e quando estou despedindo uma pessoa, falar, vai com Deus. Deus te abençoe. Muitas vezes esses bordões que estão na nossa boca, meu irmão, é só um linguajar. Só que isso não faz com que nós estejamos próximos e perto de Deus. Ande perto de Deus. Ande próximo de Jesus. Está entendendo? Tem pessoas que quando tem batismo, a pessoa não se batiza. A pessoa fica falando, não, eu vou esperar eu parar de pecar. Meu irmão, você só vai parar de pecar quando você sair desse mundo. A Bíblia é clara em dizer que aquele que diz que não tem pecado, já está cometendo pecado. Está entendendo? Mas muitas vezes nós temos negado Jesus, nós temos negado a nossa fé. Esses dias, né, foi até interessante, eu estava andando com uma pastora na rua e tem uma pessoa, né, que ele não vem na igreja, já frequentou a igreja. E hoje, né, só a família dele frequenta, infelizmente, momentaneamente ele não frequenta, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Ele estava no meio de todo mundo e nós passamos de carro, né? Eu falei, paz, irmão. Ele falou assim, paz, pastor. Ele não frequenta a igreja, mas ele não teve vergonha de falar paz no meio de todo mundo. De falar, ô pastor, tudo bem? No meio de todo mundo. Agora tem irmãos dentro da igreja. Ah, eu vou falar. Eu vou falar. Tem irmãos dentro da igreja que a gente encontra no mercado. A gente vai cumprimentar e dar paz. Ele, bom dia, boa tarde. Será que isso ainda não é um sinal de que você ainda não decidiu quem você é em Deus? Será que isso não é um sinal de que você tem seguido Jesus de longe e que você está prestes a cair? Se é que você já não está caindo? Pedro tinha o falar, o linguajar de Cristo. Pedro falava as mesmas coisas que Cristo falava. O próprio Jesus foi assim, falou assim, eu falo aquilo que eu vejo meu Pai falando. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Será que não está na hora de você falar aquilo que você escuta Jesus falando? Será que não está na hora de você agir do jeito que você vê Jesus agindo? Do jeito que você vê a palavra ensinando? Por que nós não podemos ser homens, maridos, de acordo com a palavra de Deus? Que trata bem a sua esposa como um vaso mais frágil. Por que nós não podemos ser esposas, né? Nós não, né? Porque eu sou homem. Por que nós como mulheres, você como mulher, não pode ser uma esposa segundo o coração de Deus? Que é submissa ao seu marido, que é uma auxiliadora, que vai auxiliar o seu esposo em tudo. E não ser briguenta, não ser reclamona. Por que nós como os filhos terrenos não respeitamos os nossos pais? Por que dentro da sala de aula nós não damos bons testemunhos? Por que dentro da igreja nós só frequentamos de domingo? Será que nós realmente temos servido a Jesus? Irmãos, eu quero que você pare e que você pense. Aquilo que está incluído no pacote, como eu acabei de ensinar, do sacrifício de Jesus. Como você faz o pacote de viagem. Agora vamos falar do sacrifício de Jesus, o pacote. Será que você não tem escolhido só as bênçãos? Será que você não tem escolhido só, né, a prosperidade? Será que você não tem escolhido só a parte boa e você tem deixado de lado o negar-se a si mesmo e bater no peito e falar, não, eu sou diferente, eu sirvo a Deus? Vamos adiante. 60. Mas Pedro insistia, homem, eu não compreendo o que você diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Irmãos, você imagina diante de toda aquela circunstância que Jesus estava. Jesus estava apanhando, Jesus estava com medo porque ele era homem, ele não era um semideus, ele não era Deus, ele era um homem que foi enviado dos céus como filho de Deus, mas era um homem. Você imagina Jesus diante de toda aquela circunstância, todo aquele medo, sendo machucado, apanhando, sendo cuspido, sendo chutado, bicudado. No meio de toda aquela circunstância, Jesus, né, parou assim, né, quando aconteceu, quando acabou de passar tudo isso, quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus parou diante de tudo aquilo, olhou para Pedro e só com os olhos ele disse, Pedro, eu tinha te avisado, que isso ia acontecer. E Pedro, ele sentiu vergonha,
Pedro, ele sentiu vergonha. Não espere, meu irmão, você cair, você errar, para que depois você olhe para Jesus e sinta a vergonha dele e você saia da igreja. Você saia dos caminhos de Deus. Sabe o que é mais interessante? Pedro, né, a Bíblia fala assim que ele chorou amargamente. Existem vários tipos de choro. Tem pessoa que chora de alegria, tem pessoa que só chora, né? Vocês nem sabem. Agora, quando você chora amargosamente, quando você chora, né, com um choro amargurado, aquele choro que dói, a tua alma ela grita junto, porque você negou Jesus. Não negue Jesus para que você não chore amargamente. Mas sabe qual que é o mais interessante de tudo isso daqui? Nós não vamos ler, mas eu vou te explicar. Que Jesus, aqui ele não tinha sido crucificado ainda, ele estava no processo. Mas depois que ele foi crucificado, ele foi, né? Pedro estava nadando, voltou a pescar, que Pedro achou que ele não tinha mais conserto. Pedro achou que ele, eu neguei Jesus, Jesus morreu, vou voltar para a minha antiga vida. Mas Jesus, ele foi até ele. E quando Pedro viu que era Jesus que estava chegando, e Pedro colocou as roupas, porque a Bíblia fala que ele estava nadando pelado, nu, colocou as roupas, né? E logo se aproximou de Jesus. E naquele momento, a vida de Pedro foi restaurada por Jesus. E ele voltou para os caminhos novamente. E ele não deixou de seguir Jesus. O Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre Pedro, né, em Pentecostes, em Atos, capítulo 1-2. E Pedro então foi renovado no poder de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez você negou Jesus. Talvez você tenha negado Jesus. Talvez o teu testemunho não tenha sido dos melhores. Mas eu quero te encorajar, né, para que Jesus toque de novo a sua vida. Para que você volte novamente para os caminhos de Deus. Se o teu testemunho não tem sido bom lá fora, volte a dar um bom testemunho. Se o teu casamento não tem sido bom, volte a ser o homem que a Bíblia manda, a mulher que a Bíblia manda. Se dentro da tua casa tem sido um lar de briga, um lar de confusão, volte para a posição que Deus te colocou. A Bíblia ela te ensina a ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um jovem de Deus, uma criança de Deus, um pastor de Deus, um diácono de Deus. A Bíblia te instrui tudo isso, ser um funcionário de Deus, um patrão de Deus. É necessário só que nós venhamos voltar para os princípios da palavra de Deus e que você receba esse ensinamento, essa correção nessa noite pela palavra de Deus, para que você não venha errar lá na frente. Se você está de pé, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela tua vida, mas cuide para que você não caia. Porque hoje nós achamos que nós estamos no controle de tudo, só que amanhã nós não sabemos como que vai ser. Então, que você tenha dentro do teu coração a palavra viva, a palavra eficaz, sabe? Eu estava conversando com um pastor hoje, né? Um pastor amigo meu, do ministério, e nós estávamos falando, né? Quando as igrejas voltarem, porque breve vai voltar, que poucos dias vai voltar, eu sei que vai. Será que todas as pessoas que frequentavam a igreja irão voltar? Será? Ou será que parte delas ficarão no mundo? Será que parte delas já aproveitarão esse tempo de férias, né, nas suas casas e tirarão férias eternamente para com Deus? Por isso guarde os princípios. Seja parecido com Jesus, seja parecido com Ele, tenha o falar dEle, tenha o andar dEle, tenha o caminhar dEle, ainda que você tenha a sua personalidade, ainda que você tenha o seu jeito, mas que o teu coração esteja convertido ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, quero abençoar a tua vida, quero orar por você que vai assistir, né, esse culto, esse vídeo nos demais dias. Feche os teus olhos se você puder, coloque a sua mão em forma de receber. Pai, eu quero orar, Pai, em cima daquilo que nós aprendemos do Senhor nessa noite. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, mover os céus sobre a vida desse homem e dessa mulher nesse momento. Pai, se essa pessoa tem andado distante do Senhor, se ela tem te negado, Senhor Deus, se ela não tem mais se parecido com o Senhor, que o Senhor venha gerar sobre ela, Pai, sobre ele nessa noite, um chamado de estar, Pai, nos teus caminhos novamente. Assim como o Senhor ressuscitou e foi atrás de Pedro, como o Senhor disse, olha, chame todos e chame também a Pedro. O Senhor chamou Pedro pelo nome.
Que o Senhor venha chamar, Pai, essa pessoa, Pai, nesse momento pelo nome. Que o Teu Espírito Santo venha entrar onde ele está agora. Que o Teu Espírito Santo venha fazer com que a alma dele seja agora movida, Pai, de temor. Que o Espírito seja movido de temor agora, em nome de Jesus. E ele possa, Pai, tomar um posicionamento, Pai, como homem, como marido, como mulher, como esposa, como filho, como avô, como avó, como pastor, como diácono, como músico, como aquele, Senhor Deus, que foi separado, Pai, do Senhor, Pai, para que herdasse a vida eterna. Que nós venhamos ter, Pai, nesse pacote que o Senhor conquistou na cruz, Jesus, não só as bênçãos, mas que nós venhamos ter em primeiro lugar a nossa salvação, porque nós sabemos que as bênçãos, elas correrão atrás daqueles que servem ao Senhor, que servem a Ti, Jesus. Eu abençoo a casa desse homem, eu abençoo a família, eu repreendo a doença, eu repreendo o desemprego, eu repreendo o medo, eu repreendo a dúvida agora, toda a casta maligna de demônio que impede que essa pessoa tenha uma boa noite de sono e descanso. Eu dou ordem em nome de Jesus, saia daí, diabo. A tua autoridade cessou de sobre essa casa. E, Senhor, que seja estabelecido neste lugar, nessa casa, o Teu reino. Seja estabelecido o Teu poder, a Tua unção, o Teu avivamento, Deus. Que o avivamento, Pai, não é pular, não é rodar, não é orar em línguas, mas o avivamento, Pai, é uma mudança de hábito. Que esse avivamento esteja no coração desse homem, dessa mulher, do Teu povo, em nome de Jesus. Por mais que eu não possa tocá-los, ó Deus, que as Tuas mãos toquem agora o alto da cabeça de cada um. E que eles possam sentir, Pai, a Tua graça, a Tua glória, Pai, sendo liberada sobre eles agora. Renova as forças, fortalece, em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo a Tua vida, eu abençoo o Teu lar, eu abençoo tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Que a Tua casa seja livre de todo mal, de toda praga, de toda doença, de toda enfermidade. E que nós venhamos ver com os nossos olhos a recompensa. Se tem recompensa para o ímpio, que é aquele que não quer servir a Deus, que nós possamos ver com os nossos olhos a recompensa daqueles que servem a Deus, que andam em justiça diante dele, em nome de Jesus. Essa é a palavra que nós temos para hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a paz e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz.